mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, hoje sem Carlos Filhais. A minha convidada de hoje é Ana Carvalhas, nutricionista licenciada pela Universidade do Porto. Iniciou a sua carreira na Nestlé Portugal no departamento de nutrição infantil. Colaborou com o McDonald's na introdução de sopas nos seus restaurantes em Portugal. Atualmente dá consultas de nutrição online e no espaço Let's Diet, em Coimbra. É doutoranda em Patrimónios Alimentares, Culturas e Identidades na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É autora do blog Comer Bem Até ao 100 e dos livros Emagrecer é, Dieta para Sedentários e, do mais recente, Enxaqueca, os três publicados na Gradiva. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, David. Eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje à Tu, te- conversa. Tu tens um novo livro, sobre enxaquecas, mas vamos começar pelo teu livro anterior, cujo título é Dieta para Sedentários. Porquê esse título? O que é um sedentário? Olha, o título da dieta para sedentários surgiu porque, como eu sou nutricionista faço muitas consultas de obesidade e de emagrecimento, e eu constantemente ouvia nas minhas consultas as pessoas dizerem: doutora, nas consultas, especialmente neste seguimento, que não tinham conseguido emagrecer porque não tinham tido tempo para fazer exercício físico. E aquilo que eu lhes dizia é que a condição essencial para se perder peso, para se emagrecer, é a alimentação. O que tem que ser modificado na vida das pessoas e na rotina nos hábitos das pessoas é a alimentação. Isso é que faz com que a pessoa perca peso. O exercício físico, de facto, dá uma ajuda, faz com que o processo até seja eventualmente mais rápido e também motiva, porque a pessoa quando faz exercício físico depois também não quer, acaba por complementar isso com a alimentação saudável, portanto é uma coisa que funciona, são duas coisas que funcionam muito bem juntas. Então a dieta para sedentários surgiu nessa perspectiva de explicar às pessoas que mesmo as pessoas sendo sedentárias, mesmo não tendo tempo para fazer exercício físico, é possível emagrecer mudando os seus hábitos alimentares. E daí ter surgido o título da dieta para sedentários. E foi um livro que acabou até por ter alguma saída, principalmente e curiosamente depois durante a pandemia, porque de facto as pessoas de repente ficaram obrigatoriamente sedentárias, não é? Fechadas no lockdown durante aqueles anos da pandemia, portanto acabou por ser um livro que resultou muito bem também nessa época, E nós, no embora fundo, tenha sido em acabamos por ser. 2016. Há pessoas que se calhar pensam que não são sedentárias e são. Por exemplo, eu faço, talvez numa semana boa, 6 horas de exercício físico. Eu sou um sedentário ou não? Faz exercício físico de uma forma que nós chamamos de atividade física moderada. Depois tem as pessoas que fazem de uma forma mais intensa e depois tem os atletas propriamente dito que fazem uma atividade física programada, diária e às vezes até bidiária, porque os atletas de alta competição têm treinos muito mais exigentes. Agora, uma pessoa que eu até a questão do sedentarismo tem mais até a ver com a profissão da pessoa, porque se tu tens uma profissão em que estás sentado o dia todo, tu tens uma profissão sedentária. Se tu tens uma profissão, por exemplo, eu lembro muito das pessoas que trabalham num hospital, que são os maqueiros que andam lá, andam quilómetros dentro do hospital a levar doentes, a trazer doentes, as macas para os exames, portanto, eles andam quilómetros dentro de um hospital. E, portanto, a atividade deles de facto não é sedentária, é uma atividade ativa, e isso faz toda a diferença depois
no peso da pessoa, porque as pessoas, se calhar, não ajustam a alimentação à sua atividade física. E aquilo que eu digo às pessoas nas consultas muitas vezes é que não precisamos de determinados alimentos, principalmente os alimentos energéticos, aqueles que nós precisamos quando exatamente praticamos exercício físico ou atividade física, se nós estamos sentados o dia todo. Portanto, tem que haver alguma restrição alimentar nesse tipo de alimentos, exatamente porque as pessoas não vão gastar, porque estão sentadas o dia todo e se tiverem uma forte tendência para ganhar peso, vão ganhar peso muito mais facilmente com isso. Portanto, a questão do sedentarismo ou não, David, tem muito mais a ver com a atividade profissional da pessoa e depois se a pessoa complementa ou não com isso, com a atividade física. Isso já são atividades que nós podemos considerar moderadas, ligeiras ou intensas, não é? Conforme as Possivelmente o tal maqueiro é capaz de gastar mais calorias com a sua atividade física do que, por exemplo, eu, que faço talvez 3 vezes por semana, 2 horas por dia de exercício moderado. Exatamente, porque as pessoas passam em média 8 horas por dia no trabalho e se forem trabalhos desse género, em que a pessoa está ativa fisicamente, faz toda a diferença, não só na questão do peso, como também na própria saúde cardiovascular, que é curioso. Há trabalhos que foram publicados no pós-guerra do século passado, século XX, em que se estudavam as profissões, por exemplo, os motoristas dos autocarros de Londres, por exemplo, comparados com os colegas que andavam a cobrar bilhetes dentro do próprio autocarro, que tinha que subir e descer escadas, aqueles autocarros de 2 andares, eles cobravam os bilhetes pessoa a pessoa e andavam o dia todo para cima e para baixo, para trás e para a frente. Os motoristas, portanto, sendo todos profissionais da mesma classe, os motoristas que estavam sentados o dia todo ao volante tinham uma muito maior propensão para ter a doença cardiovascular do que o colega que estava ali a cobrar os bilhetes e que subia as escadas para cima e para baixo. A mesma coisa foi feita com funcionários do CTT, por exemplo, dos Correios, exatamente os carteiros, agora andam de moto e andam de coisa, mas antigamente distribuíam as cartas a pé, portanto, e era diferente os funcionários dos Correios que estavam sentados ao balcão e os funcionários dos Correios que distribuíam as cartas e que andavam o dia todo, que no fundo a fazer atividade física. Isto faz toda a diferença no risco cardiovascular e neste caso também, já que estamos a falar da obesidade, também no risco da pessoa ganhar peso e de desenvolver obesidade. Portanto, a atividade profissional da pessoa acaba por ser aqui um fator decisivo nesta questão da nossa saúde cardiovascular e do nosso peso e do nosso, se não houver cuidado, a pessoa facilmente poderá engordar, ganhar peso e desenvolver obesidade. Portanto, eu soube mais claramente como motorista do autocarro. Falemos agora de dietas da moda. Há muitas, algumas são populares em certas alturas, vão-se alternando como se fosse uma espécie de tendência de moda. Estas dietas têm normalmente alguma evidência científica? Têm riscos? Queres dar alguns exemplos? Sim, é assim, sempre houve e sempre vai haver dietas da moda. Também em termos da ciência da alimentação e até de ciências médicas, da biologia, estão sempre em constante evolução. E a alimentação humana tem quer dizer, existe uma diversidade enorme de possibilidades de nos alimentarmos, porque nós conhecemos pessoas que se alimentam, desde pessoas que têm alimentações 100% vegetarianas, a pessoas que têm alimentações praticamente 100% carnívoras. E, portanto, nestes dois limites, existem todo o resto de leques de opções dietéticas que são possíveis para a vida humana, não é? E para a saúde humana. Entretanto, já me perdi com a pergunta. O que é que tinhas perguntado? Peço desculpa. Perguntei se elas costumam ter alguma evidência científica, se têm Da dieta riscos. da moda, sim. E, portanto, por causa disto mesmo, vão surgindo todos os anos dietas que baseadas nas mais recentes publicações científicas e surgem estas dietas. Claro que há dietas que não têm muito risco. Dou-te exemplos. Por exemplo, surgiu há ainda pouco tempo, ainda está, penso que ainda está em moda, a questão da dieta do paleolítico. A dieta do paleolítico baseia-se numa alimentação em que não há alimentos processados, não existem também cereais, porque tem a ver com a alimentação que o homem do paleolítico fazia, portanto ainda não tinha identificado Agricultura. os cereais, portanto ainda não tinha agricultura, não tinha identificado ainda os cereais e portanto não utilizava cereais massivamente na alimentação como nós estamos a consumir agora. Portanto, acabou por ser uma dieta que veio
fazer com que as pessoas consumam menos farinhas, menos hidratos de carbono, e isso vai dar bons resultados em termos de perda de peso. Claro que se levantaram muitas vozes contra este tipo de dieta. Eu, sinceramente, aquilo que eu acho é que este tipo de dieta, sendo feita de uma forma não acompanhada, teve uma coisa positiva, que foi fazer com que as pessoas emagrecessem, perdessem gordura, e isto do ponto de vista cardiovascular e do tipo e das doenças que nos matam precocemente, acabou por trazer bons resultados. Depois há outras dietas, como por exemplo a dieta do Atkins, que é uma dieta muito mais carnívora e com muito menos hidratos de carbono. A dieta agora a dieta cetogénica, que também elimina quase todos os alimentos fornecedores de hidratos de carbono e utiliza a gordura como fonte energética, e que também que está muito agora em moda, e que tem feito também, as pessoas acabam por perder peso fazendo essas alterações alimentares. O que é que eu acho disso? Eu acho é que acabam por não ser dietas sustentáveis no tempo, David. Portanto, a pessoa faz aquela dieta durante um período de tempo e, passado pouco tempo, a pessoa desiste daquilo, não consegue manter aquele tipo de regime alimentar toda a vida. E, portanto, faz aquilo durante uns períodos. Portanto, lá está. A moda também acaba, se calhar, por passar, e, normalmente, quando a pessoa retoma a alimentação, ou se não houve ali um processo de educação alimentar ou de um acompanhamento, a pessoa acaba por reganhar aquele peso e, e pronto. E acaba por não ser. Aquilo que eu digo sempre é que as pessoas que pretendem perder peso e fazer dieta, que devem procurar aconselhamento profissional, que é para fazerem as coisas bem feitas e para fazerem não correrem riscos de saúde. E é para isso que servem e que estão formados uma série de nutricionistas e que estão aí no terreno a trabalhar e que servem exatamente para ajudar as pessoas neste campo da dieta. Também que para perder peso também tem ganho popularidade uma prática que é o jejum intermitente. Como é que vês essa prática? Em relação ao jejum intermitente, eu sou apologista do jejum intermitente. Deve ser também acompanhado e deve ser programado, porque o jejum intermitente é uma ferramenta que nós temos que nos ajuda a fazer a nossa gestão, a gestão do nosso peso. Quando nós queremos perder peso, utilizamos o jejum intermitente de uma forma com regra, e isso ajuda-nos a perder peso. E depois, quando temos o peso já estabelecido dentro daquele padrão que nós desejamos, o jejum intermitente vai-nos ajudar a ajustar o peso, porque há sempre fases na nossa vida em que nós saímos das nossas rotinas, comemos diferentes, ganhamos 1 quilo ou 2, depois fazemos jejum intermitente para ajudar novamente a ajustar aquele peso, aquele 2 ou 3 quilos que ganhamos a mais, voltar a perdê-los. E, portanto, eu utilizo muito o jejum intermitente nos meus planos alimentares, nas minhas dietas, principalmente numa segunda fase. Portanto, numa primeira fase não entro logo com o jejum intermitente, as pessoas começam por fazer uma reeducação alimentar e um plano alimentar, no fundo, fazendo correções de erros alimentares que as pessoas estão a praticar naquela altura, e depois, numa segunda fase, é que entra então o jejum intermitente, porque dá uma enorme ajuda, e eu utilizo desde 2013. Aliás, o livro da Dieta para Sedentários fala nisso. Penso que sou uma das primeiras nutricionistas em Portugal a publicar um livro em que fala de começar com jejum um processo de dieta, e o caso da Dieta para Sedentários começava com um processo de jejum, e portanto eu sou apologista e fã, mas lá está, isto deve ser feito com orientação, porque o fazer jejum todos os dias ou resolver fazer jejum durante todos os dias durante um mês, só porque tem aquele objetivo, isto acaba por não trazer os resultados que depois as pessoas desejam, e portanto é por isso que eu digo, sempre acompanhamento profissional para que as coisas sejam bem feitas, que não haja riscos e haja sucesso nos resultados que as pessoas pretendem de perda de peso e de emagrecimento. Também se fala muito de superalimentos. Hum. O que é um superalimento? Há superalimentos? É assim, sabes que os nutricionistas não gostam muito desses termos, de estar a privilegiar determinados alimentos em relação a outros, porque como a alimentação saudável deve ser variada e nós devemos variar o máximo que pudermos os alimentos, mesmo dentro do mesmo grupo de alimentos, ir variando, e até de acordo com a época, com os produtos locais. Mas, de facto, os superalimentos são alimentos que estão descritos como alimentos que proporcionam saúde e bem-estar, porque têm nas suas características nutritivas uma série de micronutrientes que são vantajosos para a nossa saúde, ou porque são antioxidantes, ou porque são ácidos gordos ômega 3 essenciais, e as pessoas com o tipo de alimentação que fazem de comida muito processada acabam por ter carência desses alimentos, e portanto quando se falam destes superalimentos,
no fundo é chamar a atenção para eles, é ligar os holofotes para estes alimentos que têm de facto propriedades nutricionais muito interessantes, antioxidantes, anti-inflamatórias. Por exemplo, estou-me a lembrar do gengibre, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Estou-me a lembrar depois dos mirtilos, que são frutos azuis, que têm os compostos que dão exatamente aquela cor azul, são compostos antioxidantes. Temos depois as sementes, também está muito as sementes de chia, as sementes de sésamo, também são considerados superalimentos porque têm exatamente ácidos gordos ômega 3, têm fibra, têm proteína de origem vegetal. Depois temos, por exemplo, também a quinoa, também um alimento um bocado relativamente recente na alimentação aqui nós. Isto tem a ver com a globalização. A quinoa é uma fonte de proteína vegetal muito interessante, principalmente para quem quer fazer os regimes vegetarianos ou até mesmo refeições vegetarianas. Em relação, por exemplo, a essa questão já agora, fazendo aqui uma pequena à parte, as pessoas que querem fazer, era importante que as pessoas todas fizessem refeições vegetarianas. Aquilo que eu costumo dizer é que não é preciso nós virarmos todos vegetarianos, mas é importante fazermos refeições vegetarianas em que temos como fonte de proteína a proteína vegetal. Porque não são proteínas completas, portanto faltam-lhes alguns aminoácidos essenciais, mas nós podemos perfeitamente, e crianças incluído, fazer refeições totalmente baseadas em plantas. Porque nós sabemos que as plantas, há um mundo enorme, o leque que temos ao nosso dispor de plantas para a alimentação, e o leque enorme que tem de micronutrientes, de compostos fitoquímicos, as fibras, os minerais, as vitaminas, o leque enorme que nós temos nestes alimentos do reino vegetal, né, do reino planta, deviam fazer parte das nossas refeições, até porque isso obriga as pessoas um bocado a repensar a refeição, ou seja, como é que eu vou, se eu quero fazer uma refeição vegetariana, o que é que eu vou pôr? Então acabam por pôr ali um leque muito maior de alimentos num prato. Por exemplo, quando a pessoa faz uma taça vegetariana, a pessoa põe ali vários alimentos de origem vegetal. Pode pôr um bocado de quinoa, pode pôr cenoura, pepino, beterraba, folhas verdes, pode pôr um bocado de tofu, põe ali um leque tão grande e colorido de alimentos que só de olharmos para aquele prato nós percebemos que está ali uma riqueza nutricional incrível. Portanto, é importante que as pessoas, de facto, pratiquem algumas refeições vegetarianas na sua vida e as crianças não estão fora deste panorama. Claro que depois poderão optar também por comer peixe e carne e ovos e outras fontes de animais de proteína, mas é importante esta questão de fazermos então as refeições baseadas em plantas. Estamos a falar ainda de superalimentos. Eu penso que já dei os exemplos. Também agora o abacate está muito em moda. O abacate é um fruto diferente dos frutos tradicionais, porque é um fruto gordo, não é um fruto doce, é um fruto gordo. E este fruto gordo, a gordura faz-nos falta, a gordura natural dos alimentos, e se forem as gorduras destes de alimentos vegetais, são gorduras que nós sabemos à partida que são saudáveis, e isto também é bom porque para preparar, por exemplo, o abacate, juntar o abacate às nossas refeições ajuda imenso na saciedade. Portanto, isto também acaba por ser bom nos programas de perda de peso, exatamente porque a gordura dos alimentos dá-nos saciedade e, portanto, quando nós metemos abacate na nossa salada ou quando metemos abacate na nossa tosta de manhã ou pequeno almoço, nós estamos a juntar valor nutritivo e estamos a juntar saciedade também. Falaste há pouco na questão da obesidade, que é um problema amplamente reconhecido em vários países do mundo, inclusivamente Portugal. O que é a obesidade e como é que está a situação no nosso país? Está a melhorar ou a piorar? Olha, cada vez que saem estudos sobre a obesidade na população portuguesa, os números têm vindo, infelizmente, sempre a aumentar. Neste momento, penso que o excesso de peso, nós estamos a falar a obesidade está dentro daquilo que nós chamamos de excesso de peso e, portanto, mais de 60% da população, cerca de 60% da população adulta portuguesa já tem excesso de peso. E 30% têm a mesma obesidade. Portanto, o que é a obesidade? É quando nós fazemos aquele cálculo da relação do peso com a estatura da pessoa, e esse cálculo dá-nos um valor superior a 30 quilos por metro quadrado. Portanto, as pessoas que têm o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é esta relação de peso com a estatura, acima de 30 quilos por metro quadrado, estão dentro do quadro que nós chamamos de obesidade. E, portanto, um terço da população adulta portuguesa
têm obesidade, mas temos o resto das pessoas que têm aquilo que nós chamamos de pré-obesidade, porque já estão com excesso de peso, ainda não atingiram esse valor de IMC, mas já estão numa fase de pré-obesidade. E o mesmo se passa com as crianças, porque as crianças estão num risco muito mais, têm maior risco do que os adultos, porque tem a ver com o tipo de vida que temos atualmente, com o tipo de alimentação que estamos a fazer, alimentação muito processada, e a alimentação muito processada para uma criança é muito mais, põe muito mais em risco de obesidade do que põe um adulto, embora estejam ambos em risco, mas para uma criança acaba por ser muito mais grave. Certo, até porque há muitos alimentos que têm açúcar, mesmo que nós. Eu, por exemplo, não tenho nenhum açucareiro em casa, mas mesmo assim, possivelmente ingiro muito açúcar, não é? Isso é uma coisa que tem piada, porque de facto a maior parte das pessoas já não tem açucareira em casa, e isso para mim é mau sinal. É sinal de que já vem tudo da fábrica, as pessoas estão a consumir alimentos muito processados e que já vem com açúcar da fábrica, portanto a pessoa não tem necessidade de ter um açucareiro para adicionar açúcar a nada. Eu lembro quando era miúda, quando comprava iogurtes, por exemplo, nós comprávamos iogurtes naturais e éramos nós que punhamos o açúcar no iogurte. Certo. Pronto, os mais golosos punham mais, os menos golosos punham menos, portanto, isso ficava ao nosso critério. Havia um controle e uma consciência do açúcar que se estava a consumir. Exatamente, exatamente. Atualmente não. Atualmente os iogurtes já vêm cheios de açúcar da fábrica e isto é grave para um adulto, é muito mais grave para uma criança. Porque não há diferença. A pessoa, quando um pai ou uma mãe, quando vai ao supermercado comprar uma embalagem com iogurtes para levar para casa para eles, para os pais e para os filhos, não há diferença. Portanto, os iogurtes são os mesmos. Só que, por exemplo, aos pais, a quantidade de açúcar que têm faz mal, para as crianças faz muito mal, porquê? Porque é muito mais do que o açúcar que eles têm em circulação no sangue deles, portanto acaba por ser uma overdose, como eu costumo dizer, de açúcar para as crianças. E os pais nem sequer têm a noção, o problema é que nem sequer têm a noção da quantidade de açúcar que está dentro de um frasquinho de iogurte, que eles mandam todos os dias para a escola. Não tem Certo, que a ideia é que é um alimento saudável, quatro mas que... pacotes, exatamente. E eu pergunto, porque o que eu costumo dizer aos pais nas consultas é, se eu lhe der o iogurte natural e se lhe der pacotes de açúcar para meter no iogurte do filho, quantos pacotes é que poria? Punha um e se calhar é muito. Pois é, só que aquilo que está a comprar já vem com 3 ou 4 pacotes. E as pessoas deitam as mãos à cabeça porque não têm noção nenhuma da quantidade de açúcar que está num iogurte que mandam aos filhos todos os dias para a escola. Felizmente, começou por haver uma marca portuguesa de iogurtes, com que já tenho falado, que é a Lentejana, que é a marca Regalo, que começou por lançar os iogurtes líquidos naturais, completamente naturais, sem açúcar nenhum. E felizmente já comecei a ver, porque lá está, aquilo que eu costumo dizer às pessoas, nós enquanto consumidores temos algum poder no mercado. Se nós começarmos a consumir os alimentos mais saudáveis, a própria indústria alimentar vai atrás desta procura. E então já comecei a reparar que outras marcas de supermercado, marcas brancas, também já têm iogurtes naturais líquidos, naturais e líquidos, sem açúcar nenhum adicionado, sem nada. Portanto, o iogurte mesmo natural, o que para mim foi excelente. É excelente ver estas mudanças a acontecer no mercado. E são estes iogurtes que os pais de facto deviam comprar para os filhos para levar para a escola. falando de outros líquidos que as crianças não deveriam levar para a escola, designadamente bebidas alcoólicas, há alguma quantidade de bebidas alcoólicas que possa ser incluída numa dieta de forma saudável? É assim, David, o vinho deixou de ser recomendado e o álcool porque são produtos ou são alimentos que causam adição. No entanto, o vinho tinto tem bons compostos, tem compostos fenólicos que estão nas uvas, portanto, eu costumo dizer, para ter direito àqueles compostos fenólicos, não é preciso beber vinho, podem-se comer as uvas, mas se quiser beber de facto um copo de vinho, e eu também gosto de beber vinho nas refeições, não bebo todos os dias, mas bebo socialmente, sempre que tenho uma festa, um jantar, ou nesses dias eu bebo vinho, e também gosto de beber bom vinho. E agora, claro, é tudo com moderação, e não pode haver exageros, como em nada, não é? Como em nada. Mas não há nenhuma recomendação. Se é essa a pergunta, não há recomendação. Eu, pelo menos, não faço recomendações nem de mililitros, nem de centilitros, nem de copos, nem nada disso. Hum, Bebe-se socialmente e com moderação e com consciência, não é? É melhor beber vinhos bons menos vezes. Exatamente. Mas essa é a minha política, é aquilo que eu faço. Vamos então agora às enxaquecas, que é o título do teu último livro. Sim, Portanto, é se calhar bastante começo sério. por te perguntar o que é uma enxaqueca e porque é que resolveste escrever este livro.
Olha, a enxaqueca é uma doença terrível que, pelos vistos, atinge mais de 700 mil portugueses e atinge mais mulheres do que homens. É um tipo de dor de cabeça característica que começa por ocupar metade de um lado da cabeça, e depois pode espalhar pela cabeça toda, e é uma doença que é muito incapacitante. E é uma doença em que quem sofre de enxaqueca é um sofrimento solitário e terrível, terrível, porque nós, quando estamos com uma crise de enxaqueca, nós não conseguimos funcionar. E temos que cancelar, porque a enxaqueca aparece do nada, sem aviso, e temos que cancelar muitas vezes muitas das nossas atividades profissionais. E depois essa questão também de aparecer, de ser uma doença muito, muito prevalente nas idades laborais, não é? Que nós estamos no ativo, entre os 30 e os 50 anos, portanto, é uma doença que atinge muito estas idades, e que é terrível. Mais uma vez, eu durante muitos anos sofri com enxaqueca, desde os 9 anos que me lembro de me fechar no meu quarto, no quarto escuro, por causa de estar com aquela dor de cabeça que a própria luz me incomodava. Portanto, durante toda a minha vida, fui lendo sempre que podia, sempre que havia, eu li sobre a enxaqueca, porque eu queria perceber como é que a enxaqueca, como é que se tratava, como é que se prevenia, como é que eu podia fazer na minha vida, para evitar ter aquelas crises que minavam a minha vida durante ali 2 ou 3 dias. E então, há um médico americano que lançou um livro em 2013 que eu comprei, que tenho cá em casa, que é o Dr. Oliver Sacks, que já faleceu entretanto, mas na altura que comprei o livro ele ainda estava vivo, e que tem um livro com muita informação sobre a enxaqueca, e que eu gostei imenso de ler, porque ele descreve casos clínicos dele. E, portanto, eu naqueles casos, naquelas descrições daquelas pessoas que também sofriam de enxaqueca, primeira coisa, senti-me que afinal não estou sozinha a sofrer, há muito mais gente a sofrer da mesma doença. E segundo, aprendi imenso alguns sintomas que eu nem desconfiava que eram de enxaqueca, aprendi ali naquele livro. Entretanto, várias crises que eu tive de enxaqueca que me levaram ao hospital, e agora para te dizer o porquê deste livro, porque das últimas vezes que eu tomei medicação para a enxaqueca, tomei uns comprimidos que provocam vasoconstrição e que têm como efeito secundário a hipertensão arterial. E eu, de facto, fiz crises de hipertensão arterial a seguir ter tomado esse medicamento, apesar de não sofrer de hipertensão, mas a seguir à toma de medicamento durante vários dias, o prolongamento do efeito do medicamento provocava a hipertensão, e eu tive em risco de ter feito uma AVC e de até já nem estar cá e já nem ter tido a possibilidade de escrever o livro. E comecei a ter medo de tomar esses medicamentos, quando descobri que fazia-me crises de hipertensão gravíssimas. E então tinha descoberto há pouco tempo, até por causa da Covid, um método de relaxamento, de respirações pelo Wim Hof, e o que eu descobri um dia é que eu, quando fazia aquelas respirações, e depois, porque o método é respirações e banho frio, mas eu, quando fazia aquelas respirações e banho frio, eu desaparecia, a enxaqueca desaparecia como que por milagre. Eu achei aquilo muito estranho e pensei que coincidência. Fiz a segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa. E as vezes que eu ia tendo enxaqueca, passei a resolvê-las com estes exercícios respiratórios. E, entanto, fui à procura de informação, de publicações científicas que me dessem a justificação porque é que me passaria aquela enxaqueca com os exercícios respiratórios. Porque eu depois também descobri que não era preciso fazer o banho frio, bastava se calhar só os exercícios respiratórios. E então há um autor da segunda metade do século XX, que é o Harold G. Wolff, que eu escrevo aqui no livro, e que ele dizia que a enxaqueca poderia ter uma origem na falta de oxigenação de determinadas zonas do cérebro. E, portanto, eu agarrei-me a esta questão de oxigenação, e quando eu estou a fazer as respirações, que são 3 ciclos respiratórios, ou 4 ciclos, ou 5 ciclos, depois depende, eu estou a oxigenar mais, de facto, o meu sangue, e estou a fazer com que este oxigênio chegue, então, a várias zonas, penso eu, as zonas mais profundas do meu cérebro, e talvez esteja aqui a explicação para o facto de as respirações me ajudarem no tratamento da dor de cabeça provocada pela enxaqueca. E depois também porque as respirações provocam um relaxamento muscular, que é uma das coisas que também que os medicamentos para a enxaqueca têm, e que têm componentes, alguns deles, o componente do relaxante muscular. E, portanto, eu resolvi, quando isto me aconteceu, depois passei também, falei com mais algumas pessoas que sofriam de enxaqueca, porque como eu dou consultas, falo com muita gente, e há muita gente a sofrer de enxaqueca,
Eu disse-lhes, olha, experimente este comigo, resultou, veja se resulta também consigo, depois dê-me o feedback. E as pessoas foram dando o feedback no mesmo sentido. De início, ficaram apreensivas a achar que aquilo tinha sido coincidência, mas depois, com o passar do tempo, começaram a perceber que, de facto, as respirações lhes ajudava e que a ultrapassar as crises de dor de cabeça. E isto, David, para quem passou uma vida inteira a sofrer com isto, para mim foi um achado que eu resolvi passar para o papel. Eu não sabia se isto ia dar em livro, se não, mas eu resolvi passar isto para o papel. Comecei a contar a minha história, comecei a reunir a informação que eu tinha das minhas pesquisas que tinha feito sobre a doença, sobre os neurologistas, neurocientistas que pesquisam sobre a enxaqueca, pelo menos aqueles dois principais que me sustentavam esta teoria da oxigenação do cérebro e disto resultar na cura, no tratamento daquela crise, e resolvi passar isto ao papel. E, portanto, este livro, o que eu digo é, mesmo que só consiga ajudar nem que consiga ajudar só uma pessoa, o livro já valeu a pena. Porque só quem sofre de enxaqueca sabe que isto é um sofrimento solitário, é muito penoso e é muito castrante da nossa vida. Portanto, eu resolvi. Bem, e é engraçado, agora que o livro está cá fora, eu quando o tive na mão pela primeira vez, eu pensei assim, está aqui um livro que eu nunca na minha vida pensei que ia escrever. E ao mesmo tempo estou super feliz por ter escrito e por ter dado agora às pessoas e tenho tido já alguns feedbacks também, desde que o livro saiu em julho, já tenho tido algumas mensagens muito simpáticas a dizerem que o livro que já as ajudou, até em várias outras vertentes da vida delas, e portanto eu estou muito satisfeita. Para já ajudou, pelo menos o objetivo do livro está cumprido, porque pelo menos já ajudou uma pessoa, até já ajudou mais do que uma, e eu espero continuar a ajudar, porque é para isso que ele está cá e que está no mercado. E pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre o livro. E poderá certamente ajudar muito mais pessoas, tendo em conta que realmente é um problema tão prevalecente e tão incapacitante. Esperemos que sim. Ana, muito obrigado, pela tua Ah, Eu, participação no nosso podcast. eu é que agradeço e pronto, e agora resta-me agradecer teres-te lembrado de mim para fazer este podcast e com estes temas, porque de facto eu acho que são temas, são a minha vida. E portanto, obrigada, David. E são bons temas e foi um prazer, ter-te cá no nosso podcast e até à próxima edição do Mais Lento do que a Luz.